Olha esse comentário aqui. Foi para isso que eu fiz o canal, justamente para poder falar sobre esses assuntos e não deixar uma voz dessa, todo mundo escutar isso e não ter resposta. Então, presta atenção no que esse cara falou do Robinho e eu vou rebater passo a passo o que foi Com dito. relação ao Robinho, o pessoal pode até criticar, pode falar um pouco sobre isso. E tá tudo bem também, são discordâncias que são naturais. Mas eu acho o Robinho ainda um menino muito displicente dentro de campo, sabe? E isso não só no jogo de ontem, mas nas outras partidas que ele entrou também. Eu acho que ele joga um tipo de futebol que hoje é muito difícil no esporte profissional. Porque, por exemplo, ontem ele entra pelo lado esquerdo. Então, primeira coisa, né? Ele fala que o Robinho joga de forma displicente em todas as partidas que ele jogou. Na verdade, ele não tem oportunidade, jogou muito pouco. E o pouco que ele jogou, entrou, todas as partidas que ele entrou, ele participou muito do jogo, chamou a responsabilidade, veio bola para ele, foi pro drible. Então, não vê, não sei o que ele tá vendo de futebol, que ele tá vendo esse futebol, tá? Ontem foi diferente. Ele vai falar um pouco do que aconteceu no jogo contra o Guarani. Tudo bem, existem críticas com relação a essa substituição relacionadas ao Vojvoda, mas o Robinho já jogou em várias oportunidades no lado esquerdo e na base. Então isso não é nenhuma novidade para ele. É uma Jogar na base é uma coisa, jogar no profissional é outra. E quando ele joga do lado esquerdo na base, por que ele vai bem do lado esquerdo na base? Na base ele vai bem em qualquer posição, no meio, de volante, de zagueiro. Por quê? Porque ele está no mesmo nível físico, então ele vai se superar. Então, se ele joga na esquerda, o canhoto jogando na esquerda, ele vai ter que ir praticamente 100% das vezes para o fundo. Porque quando ele corta para o meio, ele não tem o bate direita. Então não tem o que fazer. Ele vai ter que pedalar e jogar para o fundo. Ele vai ter que criar o drible e jogar para o fundo para cruzar. Quando joga na direita, ele consegue driblar para a direita, porque ele vai entrar na área e vai cruzar de direita, não tem problema. Mas para cortar para o meio e para bater, é só cortar para o meio e bater esquerda. Então, o canhoto, jogando na direita, ele tem a opção de cortar para o meio e ir para o fundo. Com o físico que ele tem, que ele é muito magro, é muito franzinho, com esse físico, se ele cortar para a esquerda, o zagueiro, o lateral forte, sabendo que ele vai cortar toda hora para a esquerda, ele vai no corpo dele e não vai ganhar nenhuma. Tá? E foi o que aconteceu. Fora receber bola, quando você recebe a bola com o pé trocado, você recebe com o pé bom, voltando, protegendo a bola. Na esquerda, ele vai receber com o pé direito, já tem mais dificuldade. Toda vez que ele recebeu a bola ali, pisando, os caras chegavam jantando ele. Então, assim, é uma coisa jogar na base e outra coisa jogar no profissional, principalmente pelo tamanho. posição que ele já está acostumado a jogar. Então, eu acho que ele poderia entrar com um pouco mais de gana, um pouco mais de vontade, como você bem disse. Né? Ele não mostra isso dentro de campo. Ele não segurou nenhuma bola do lado esquerdo ontem, não fez nenhuma jogada de efeito, não chamou a responsabilidade. Tudo bem, a gente está falando de um menino de 17 anos. Dá para entender isso em alguns aspectos. Mas não dá também para a gente ficar sempre com essa expectativa que ele vai ser o cara, que ele vai entrar para resolver, porque ele nunca foi isso nem na base do Santos. Né? Eu acho que o nome pesa muito, essa Primeiro, assim, com certeza não acompanha a base do Santos e ele subiu ele jogou com 16 anos a copinha com o pessoal de 20. Então, assim, é diferente também. Ele nunca jogou na base, na categoria. Quando ele jogou na categoria dele mesmo, ninguém via. Quando ele tá jogando, quando ele deve ter visto jogar na copinha, sub-20, o ano passado jogou sub-20, com 16 anos. Então, assim, tá falando o que não sabe, né? pressão, que talvez até desnecessária por conta do pai dele, gera essa expectativa que eu acho que é muito grande, até para o nível que o Robinho pode jogar. Porque a gente vê as pessoas falando sobre o Robinho, e imagina que está falando de um cara do nível do Estevão, por exemplo, do Lamine Yamal, são jogadores com características parecidas e de idades parecidas também. E está muito longe disso. Né? Eu acho O que a gente viu, a expectativa que tem o torcedor pro Robinho é o que a gente viu ele jogando nos 10 minutos que ele entra pro jogo. Ele entra e muda o jogo, entra e vai para cima, entra e faz o diferente. É isso, é isso que a torcida espera. O que acontece é que ele não tem tempo. O Vojvoda não coloca ele. Para colocar ele com todo jogo, com 35 minutos de jogo, 40 minutos de jogo, não tem como, não tem o que fazer. Né? Então, faz ele jogar. Agora vai ser mais um que outro para um menino exemplo. que tem toda essa expectativa, que gera toda essa importância para o elenco, eu acho que ele poderia entrar melhor. Acho que alguém poderia falar com ele sobre isso, inclusive lá no Santos, dar esses toques para ele e cobrar um pouco mais. Porque a gente não cobra o Robinho praticamente. Cobrar que ele entre faltando 5 minutos e decida o jogo, faça 3 gols. Essa é a cobrança que ele quer que tenha. Tá de sacanagem, né? A gente fala sobre ele como se fosse uma revelação um novo raio, como se fosse um Rodrigo, se fosse um Neymar, um novo Robinho pai.
Todos os outros tiveram oportunidade, jogaram, tiveram oportunidade de mostrar. Ele não tem oportunidade, o técnico coloca. E não é, tá muito longe disso. A partir do momento que entra o Escobar pela esquerda, como lateral, e entra o Robinho jogando como meio, um ponta pela esquerda, o Santos perdeu muito naquele lado. O Guarani cresceu muito pelo lado direito, começou a pressionar, e eu acho que a falta de recomposição do Robinho, com essa displicência somada à falta de qualidade também na marcação do Escobar, fizeram que o Santos caísse muito de rendimento, ainda mais, porque já não estava jogando bem, e começasse a ser ainda mais pressionado, principalmente pelo lado direito de ataque do Guarani. Ele foi, simplesmente era o Dentinho que entrou na ponta direita, ganhou todas o Escobar num contra um. Aí não tem o que fazer. O Robinho não vai voltar para marcar o ponta. Ele vai ajudar a marcação lateral, mas o ponta quem marca é o lateral. E o Escobar perdeu todas pro ponta. Então, assim, não tem o lógico, o Robinho precisa recompor, precisa ajudar a marcação, mas não é isso, e o problema não era esse, tá? Mesmo porque do mesmo jeito do outro lado, quem estava com dificuldade de voltar também era o Barreal. Esquerdo de defesa do Santos. Então, eu acho que o Santos precisava ter esse trabalho com o Robinho, uma cobrança maior com relação a ele. Um exemplo claro disso, como o Hugo falou, foi o Vinícius Lira, né? Foi muito bem ontem, mostrando. Foi muito bem ontem, por quê? Porque jogou. Simples, porque teve oportunidade. Ele foi sair no final do segundo tempo. Então, teve oportunidade, jogou e jogou bem. Isso prova que tem que dar chance para os moleques. Muita vontade, coisa que eu não consigo ver no futebol do Robinho até agora. É isso. Então, assim, muita asneira e vamos. Nesse canal a ideia é rebater essas coisas que o pessoal fala, falta de conhecimento tático, falta de conhecimento de jogo, e não sei, né, só se ele assiste o treino, mas ninguém assiste treino, então, assim, para falar alguma coisa nesse sentido, tá bom? Beleza? Valeu e até o próximo vídeo.